Olá, seja bem-vindo. Estou super feliz com a sua participação aqui no FamaCast. Como você sabe, o FamaCast é uma iniciativa do CAD, o Centro de Apoio ao Discente, da Faculdade Adventista da Amazônia. E se você não conhece a Faculdade Adventista da Amazônia, a cada episódio do FamaCast você está tendo a oportunidade de conhecer serviços que aqui são prestados. E hoje eu tenho aqui na bancada um convidado muito especial, o pastor Herbert. Ele que cuida do bem-estar estudantil e também do desenvolvimento espiritual desta instituição. Veio falar para a gente um pouquinho, porque a Fama tem um formato diferente de outras faculdades. A gente também acomoda alguns dos estudantes aqui e eles moram aqui. É isso, pastor? Olá, Pro, tudo bem? Bom, é um privilégio falar no FamaCast, especialmente sobre um assunto tão importante que é a vida no campus, né? Sim. A viver em um internato adventista, em um campus residencial. Esse é um lugar muito especial. Existem muitos internatos ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós também temos muitas unidades de internatos da educação adventista e é sempre uma experiência inesquecível viver no campus e desfrutar de tudo aquilo que o internato tem a oferecer. Que bacana. Fala um pouquinho pra gente, pastor Herbert, o que o internato oferece, quais são as possibilidades que o aluno que escolhe estudar e morar no campus, ele tem. Muito bem, Pro. A World School tem uma pesquisa muito interessante que foi feita com os melhores internatos do mundo e nessa pesquisa eles procuraram entender quais eram as chaves ou os elementos essenciais da vida em um campus residencial que se distingue de uma educação formal, né, como nós temos na maioria dos lugares. Então, entre os itens que ali aparecem da pesquisa do World School, há 7 que foram destacados. Um deles é a oportunidade dos alunos que vivem ali ter uma imersão linguística. Então, porque você recebe alunos de vários lugares, né? Tem essa interação, essa troca. Por exemplo, aqui na FAMA, nós temos estudantes que nasceram em países onde a primeira língua era espanhol, nós temos estudantes que nasceram em lugares onde se fala francês, inglês. Então, é também uma oportunidade para que os alunos tenham essa imersão linguística, tendo essa troca, né, com outros alunos. Um outro aspecto importante também é a questão das amizades, porque no internato, geralmente você faz os amigos que serão os melhores amigos para toda a vida. Eu estudei no internato e os meus melhores amigos até hoje foram aqueles amigos que eu fiz no ambiente do internato, né? Então, essas amizades realmente construídas dentro do internato, elas perduram por muitos e muitos anos. Um outro ponto é a oportunidade de você trabalhar a questão da disciplina e a formação do caráter. O internato ele é moldado por duas palavras-chave: autonomia e responsabilização. Então, o aluno ele é ensinado a ter autonomia. Aqui ele vai ter que organizar o seu próprio quarto, organizar a sua rotina de estudos, né? Cuidar de muitos aspectos que ele, em casa, os pais que cuidam. Então, essa oportunidade dele ter um pouco mais de autonomia e construir essa autonomia. E a questão da responsabilização também, porque ele agora passa a ser responsável pelas suas atitudes, ele vai ser acompanhado. Então, essa questão disciplinar, no sentido de ele ter uma rotina, de ele organizar a vida, é um dos aspectos também favoráveis do internato. Além de tudo, pensando agora extra aquilo que o World School apresenta, nós temos a questão espiritual, que é muito forte no internato. Então, você tem um projeto espiritual direcionado para os alunos, com cultos, com projetos na comunidade, com um acompanhamento personalizado do aluno nas questões espirituais, né, de influência, de mentoria. Há também um aspecto acadêmico, né? Os alunos que são no internato têm horários específicos para estudar, você tem ambientes também que proporcionam oportunidades de que eles se concentrem para realizar os seus trabalhos acadêmicos. Então, toda uma série de serviços para facilitar a vida, que vai desde o ambiente de estudo até alimentação, né, um restaurante disponível para eles, lavanderia, enfermaria,
apoio psicoemocional, tudo está no pacote da vida no internato. Uau, não dá para perder, não é mesmo? Bom, se você ficou interessado, é só fazer contato, não é isso? Como que o aluno pode fazer contato e se aliar aqui a um aluno interno da FAAMA? Ele pode procurar a direção estudantil e aí nós vamos apresentar todos os planos e os caminhos para que esse aluno venha viver no internato. Então, um internato lindo, viu, prof? Todo estruturado para que o aluno tenha a melhor experiência possível aqui no campus. Uau, que bacana. Muito obrigada, pastor Herbert, por compartilhar com a gente e trazer essa boa nova para o amigo que está conectado com a gente, que de repente ainda não faz parte da nossa instituição. Se você se interessou, se você ficou envolvido, motivado, vem para cá, tem vaga ainda, não é isso? Algumas vagas estão ainda disponíveis e nós estamos esperando por todos vocês. Garanta já do ano que vem. Bom, muito obrigada. Até o próximo momento, pastor Herbert. Como você sabe, o FAAMAcast, a cada semana nós estamos discutindo um tema. E hoje o tema é para lá de especial. Eu diria que ele vai atender aí todas as demandas de quem está numa faculdade. A gente está discutindo sobre aprendizagem. A gente já conversou sobre os processos psicológicos básicos para que a aprendizagem aconteça. A gente conversou sobre aspectos fisiológicos para que o processo de aprendizagem aconteça. Nós conversamos também sobre aspectos emocionais que impactam a aprendizagem, como, por exemplo, ansiedade, estresse. E agora estamos conversando sobre hábitos de estudo. E hoje o tema é muito especial e eu trouxe convidados especiais. A gente vai conversar sobre o preparo para provas. Quem não deseja dicas, estratégias, sugestões que podem ajudar a gente a ter melhores performance nos nossos testes, nas nossas provas. Para essa conversa, para lá de especial, eu tenho aqui o professor Enilson. Seja bem-vindo, professor e pastor, que ele também atua como diretor aí, da Educação Adventista na União Norte. Dê o seu oi para a galera que está conectada com a gente. Tudo bem, Liliane? Muito bom estar aqui com você. Olá, Guedelha, companheiro de outros carnavais e outros grandes desafios da educação. É uma alegria para mim estar aqui. Parabéns pela ideia, parabéns pelo formato. Eu dei uma olhada nos outros temas, todos muito relevantes. Eu tenho certeza absoluta que vão atender não apenas ao ensino superior, mas nós que estamos lá na educação básica vamos usufruir muito desses conteúdos que o FAAMAcast tem produzido. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E para fazer dupla com o pastor Enilson, a gente tem Eliane Guedelha, ela que é psicopedagoga, também trabalha na rede. Seja muito bem-vinda. Dê o seu oi para os nossos amigos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. É realmente uma honra participar deste programa especial. Eu tenho certeza que, assim como o pastor Nilson falou, esse programa vai atender não somente a graduação, mas também os demais que tiveram a oportunidade de acesso. Ótimo. Bom, vocês estão conosco e eu vou dizer uma coisa. Vocês vieram para coroar a nossa temporada. Esse é o último episódio. A gente vai fechar. E eu tenho certeza que quem está assistindo aí com a gente estava na expectativa aí. Bom, os testes vão começar. Como é que eu posso melhor me preparar para os testes, né? Hoje a gente encerra uma série de discussões aí de aspectos relacionados à aprendizagem. E, gente, vocês já estiveram e ainda estão, porque eu sei que são estudiosos os dois, eles estudam até hoje, e vocês já fizeram muitos testes, muitas provas. E a conversa hoje, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, um jeito único, mas é a gente dialogar, a gente conversar como é que a gente pode ter uma melhor performance ao fazer provas e testes. Uma vez que mudou muito, né, professor Enilson, o formato, a maneira como as avaliações são feitas. Eu acho que se a gente recobrar a memória aí de 20, 15 anos atrás, as avaliações por escrito, elas eram basicamente a base, né, das avaliações no sistema educacional. Hoje a gente tem outros
instrumentos, outras maneiras de avaliar o aluno, né? Que seguem todo o processo, mas as provas ainda fazem parte, não é isso? Verdade. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ó, eu sou da época que a avaliação era prova 1, prova 2, dividido por 2. Você é dessa época também? Sou. Era terrível, né? Porque se bombava em uma, certeza que o chumbo era grosso. Né? Dava ruim. Dava ruim mesmo. É incrível. Bom, hoje a gente já tem os seminários, hoje a gente tem outras maneiras de ser avaliado, mas ainda faz parte. Bom, e para gente ir direto ao ponto, para a gente dialogar sobre esse tema, como é que eu posso entender? Cada professor tem o seu jeito, cada professor tem a maneira como faz as coisas, como é que eu posso entender a mecânica da prova, como é que eu posso me dar bem na prova? Fala para mim um pouquinho, professor Enilson. Olha, existem alguns exames que têm uma mecânica, né? Certo. Se você vai fazer Enem, por exemplo, se você pegar provas dos últimos 5, 6, 8, 10 anos, você vai perceber que existe uma linha norteadora e que ela se mantém ao longo do tempo. Inclusive, alguns conteúdos caem mais do que outros. Então, basta fazer pesquisa, você vai encontrar quais são as porcentagens, né? Quais são os conteúdos que têm sido mais cobrados nos últimos anos. Existem alguns vestibulares que também têm um certo padrão. Existem professores que têm um certo padrão, tem professores que gostam mais de questões dissertativas, tem professores que vão mais na linha das questões objetivas. Então, em algumas situações é possível, né, descobrir um pouquinho, né, olhando os precedentes, o que vem aí, né, para a prova da semana que vem, né? Mas existem outros professores que são imprevisíveis. Enigmáticos. Eu era um professor imprevisível. É mesmo? Ao mesmo tempo, tinha avaliações que eram, né, quase que na íntegra questões de múltipla escolha, outras eram 100% dissertativas. Era difícil para os meninos conseguirem decodificar, né, o que estava na cabeça do professor. Né? O amigo da série posterior não ajudava muito, porque você mudava toda a proposta, então, enfim. E, na verdade, eu aprendi isso sendo aluno, né? Porque eu tinha uma professora de biologia e ela era professora da época do stencil, né? Talvez alguns que estão aqui assistindo esse PharmaCast não sabem o que é stencil, né? Mas no passado, quando não tinha xerox ainda, tinha uma máquina, né? Eu não queria lembrar que eu sei disso. Quase um papel carbono, né? O professor ou datilografava a prova ou fazia manualmente e aí colocava no álcool, né? E aí ficava rodando e as folhas iam se reproduzindo. Até o cheirinho o cheiro me vem aqui, ó. As narinas, né? As lembranças, aquele cheiro de álcool, né? Das provas. E a gente já sabia que a professora Ellen de Bettini, ela tinha um único stencil para cada prova de cada bimestre de cada uma das séries do ensino médio. Então era certeza que se a gente pegasse a prova dela do ano anterior, nós teríamos não o mesmo método, nós teríamos a mesma prova. Né? Então, se a gente conseguia, né, com alguém do ano anterior a mesma prova, certeza que se estudasse direitinho, a nota era 10, né? E aluno é espertíssimo, né? Então, você já pegou essa vibe do professor. E eu entendi que, né, não era, obviamente, para prejudicar os alunos, né? Mas se eles entendem, né, exatamente o que a gente vai fazer, eles acabam estudando não para aprender, né? Eles vão para captar quais são os seus pontos e vão estudar exatamente aquelas que são as suas tendências. Na verdade, não é isso que o professor tem que esperar, né? O aluno precisa estudar para realmente aprender. Então, eu tenho, né? Hoje não estou em sala de aula mais, né, já faz um tempo. Mas eu buscava me desafiar a sempre manter um pouquinho, né, desse grau de incerteza para que os meninos realmente estudassem, né? Ótimo. Sim, desafiando-os, né? Eliane, você que dá suporte nas escolas, você acompanha, você também já trabalhou muito próximo ali na sala de aula, faz acompanhamentos psicopedagógicos como uma psicopedagoga. Você sabe que organizar um planejamento de estudos é elementar para você ter o quê? Êxito. Certamente. E a gente fez uma pesquisa rápida, assim, e os alunos, na sinceridade deles, a gente tem
40% dos alunos que estudam ali na semana das provas. Na semana das provas. E tem gente que estuda no dia anterior à prova. E eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente dessa organização do estudo, se eu quero ter bons desempenhos, como que eu posso me planejar ao longo aí do semestre, da unidade, da temática, né? Cada professor organiza de uma maneira. Como que eu posso me organizar para que eu possa ter bons desempenhos? Como pode ser essa organização? Muito boa pergunta. E partindo do que o professor Enilson falou, é importante estudar, é importante ver toda a mecânica da prova, mas é preciso que o aluno ele esteja preparado. E nada melhor do que um bom planejamento. Então, como começar esse planejamento? Primeira coisa, o aluno precisa verificar o tempo que ele tem disponível para esse planejamento. Porque se ele não tiver tempo, ou se ele não se organizar no tempo, realmente ele não vai conseguir, não é? Então, tempo disponível. Depois que ele verifica o tempo disponível, ele vai, então, verificar as técnicas que ele vai utilizar. Por exemplo, uma dessas técnicas que é bastante utilizada e eficaz é a técnica Pomodoro, que consiste justamente num ciclo de 2 horas de estudo, pausas de 5 minutos a cada 25 minutos de estudo. Depois que conclui-se esse ciclo de 2 horas de estudo, então dá-se uma pausa maior de 30 minutos a fim de continuar estudando se esse tempo estiver dentro do planejamento desse aluno. Uma outra coisa também importante, que o aluno precisa ter um ambiente adequado para esse estudo. Olha como é gostoso nós estarmos num ambiente assim, não é? Organizado para fazer esse momento aqui de conversa. Assim também para os estudos. Precisa ter um cantinho especial, uma mesa ali, com uma iluminação boa, longe de distrações e também de algo que costuma ser uma grande distração para nós, que é o celular. Então, se for possível, se o aluno não necessitar das tecnologias, de um computador, do celular, que deixe distante. Se ele tiver o seu computador, melhor acompanhar. Mas, se ele precisar do celular como uma ferramenta de estudo, então ele precisa ter a autorregulação para a utilização desse instrumento, para que não venha a comprometer o seu processo de aprendizagem. Uma outra coisa também importante é que, por mais que a gente se planeje, às vezes acontecem as intercorrências, né? Acontecem os imprevistos. Então, é preciso que a pessoa, o aluno, ele tenha essa flexibilidade para fazer os ajustes necessários, a fim de que ele não desenvolva uma ansiedade e também uma frustração. Porque, normalmente, quando nós fazemos o planejamento, por algum motivo a gente não consegue atender, a tendência é o quê? Se frustrar e desistir. Mas a gente tem que continuar, né? Organizar de tal maneira que retome o conteúdo e dê continuidade ao seu planejamento. E, claro, tem que fazer bastante exercícios daquilo que está estudando, né? Para poder dominar bem o conteúdo. Ótimo. Os exercícios, a gente falou em episódios anteriores aí da importância da memória, né? E os exercícios vão auxiliar nesse aspecto, né? Da gente tirar ali da memória de curto prazo, né? E a gente acomodar na memória a longo prazo, né? E a fixação desse conteúdo que você deseja que vai cair na prova, né? Exatamente. Fazer esse armazenamento e consequentemente, depois, né? No momento certo, fazer a evocação para se sair bem nas provas. Ótimo, ótimo. Vamos lá. O que a gente... Antes da prova, eu acho que a gente já pode colocar esse aspecto de que é importante esse planejamento dos estudos. Não dá pra gente querer que no dia aconteça um milagre e a gente tenha um bom desempenho, sendo que você não se organizou ao longo aí de todo o processo, né, para esse momento de estudo. Agora, sim, a alimentação antes da prova é uma coisa que interfere? Mas interfere e muito. E muito. Na verdade, a gente precisaria abrir o guarda-chuva e deixar ele um pouquinho mais amplo. Porque, na verdade, o bom rendimento nas avaliações
pressupõe um bom estilo de vida, que envolve também alimentação saudável. Aquela velha máxima, né, de mente sã e corpo são, é algo absolutamente verdadeiro. Então, se o indivíduo não tem alimentação regrada, obviamente, né, que as estimulações cognitivas vão ser prejudicadas também. Eu trouxe algumas anotações aqui para não esquecer, né? Eu saí da faculdade de Biologia no ano 2002, então já faz uns dias. Mas eu trouxe aqui algumas observações interessantes. Veja que proteínas, vitaminas e minerais fazem parte da formação e manutenção das células que compõem o sistema nervoso. Então isso não pode faltar. Proteínas, vitaminas e minerais. Ok. De preferência, óbvio, né? Que isso venha in natura. E aí a gente já pressupõe, né? A presença maior dos alimentos naturais e a exclusão daqueles processados ou até ultraprocessados. Assim como nós teremos efeitos colaterais em toda a nossa saúde orgânica, né? A nossa saúde mental, né? E os processos cognitivos também vão ser afetados. Uma outra coisa interessante. 3 alimentos interessantes para serem consumidos nesse período, né, de preparação para provas. Quem está na faculdade é final de semestre, né? Quem está na educação básica é meio e final de bimestre normalmente. Mas vamos lá, pão integral. Pão integral é fonte de fibras e glicose. Isso é combustível para o cérebro. Então, se o cérebro não tem combustível para pensar, então vai ser como um carro, né, que está muito bonito, né? Tá polido, com as 4 rodas novas, né? Todo bonito, carro zero, mas sem combustível, não vai andar, né? Então, fibras e glicose são importantíssimos, porque a glicose é fonte de energia para o sistema nervoso e tem a ver com memória e concentração. Um segundo alimento, na verdade um elemento, né? Não seria nenhum alimento, é o ômega 3, que é contido em alguns peixes de águas profundas e a gente encontra também suplementação, né? A gente vai nas farmácias, como nós temos um país, né, que nem sempre se vai encontrar peixes de águas profundas, o ômega 3 acaba sendo encontrado em cápsulas, né? Eu consumo em cápsulas lá em casa. Ele é um composto lipídico que participa da estrutura dos neurônios e propicia indiretamente a transmissão sináptica. Então essa, né, transmissão de informação de um neurônio para o outro, que são essas sinapses, O ômega 3 né, auxilia. torna mais ágil esse processo dessas sinapses. E, obviamente, né, que se as sinapses estão lentas, o rendimento escolar também cai, né, o preparo para as provas também cai. Agora sim, um terceiro componente, o ovo. Ovo tem uma substância chamada colina. É uma substância imprescindível para a síntese de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele está assim, né, imbricado nos processos cognitivos. Então, ovo faz muito bem. Gente, super acessível, né? Super acessível. Não dá para comprar uma dúzia aí a cada 3 dias, né, e consumir à vontade. E tem outros benefícios mais, né, que a ciência vem cada vez mais trazendo esse assunto. E as vitaminas do complexo B também nos ajudam a ter energia e memória. Eu vejo que uma alimentação saudável, de fato, vai trazer muitos benefícios para a preparação, para as avaliações. Cérebro embotado com alimentação ruim vai trazer, obviamente, né, um mau desempenho, ou pelo menos, né, um desempenho mais lento, uma preparação mais lenta, né, mais fustigante, mais desgastante no período das avaliações. Então, se a gente puder, né, ter a nossa mente limpa, o nosso organismo, né, em dia, especialmente, né, para essa temática que nós estamos, claro que tem outras abordagens tantas, né? Mas focando aqui na questão da preparação para as provas, sim, a alimentação faz toda a diferença. Então, aquela ideia, professor Nilson, você vai para uma prova, você vai ter um exame, ele é extenso, é longo, não esquece da barra de chocolate. Vai te ajudar a ficar acordado. A gente vê que é mais profundo do que isso. Não é só a energia de uma barra ali. Eu preciso de mais elementos. Né? Preciso de mais elementos. Na verdade, a gente precisa ter um estilo de vida saudável para estar pronto para esses momentos. Né? Na verdade, a prova é um grande desafio. Existem outros momentos que exigem, né, cognição de alerta máximo, né? Decisões importantes e tantas outras coisas, né? Então, sim. Agora, é lógico, né, que na hora da prova vale a pena, né, ter
um chicletinho ali, uma glicosezinha para manter, né, o equilíbrio do açúcar. De repente tem um amendoinzinho, né, que vai ter lá um pouquinho de energia. Para o momento da prova, vale a pena ter, né, alguma coisinha escondida na bolsa, no estojo, né, para dar uma beliscadinha. Isso ajuda muito também para manter, né, a glicose no mesmo nível ao longo de todo o percurso da avaliação. Porque você comeu 7 horas da manhã, a prova é às 8, quer dizer, às 8, tua glicose está em alta, mas se a prova vai ter 9h30, 10 horas, já mudou isso, né? O consumo desse conteúdo energético já foi em boa parte, né? Então, pequenas reposições. Água, não muita água, né? Para você não perder tempo de prova indo para o banheiro. Sim. Mas água também ajuda não apenas, né, para esse momento aí de concentração e tudo mais, mas também é elemento para outras questões importantes, mas não vou entrar nelas não, porque eu penso que você vai abordar isso aí um pouco mais tarde. Aproveitando a questão da água, né? Nós já temos dados científicos de que o nosso cérebro, quando ele está desidratado, ele perde 30% da sua capacidade cognitiva. Então, a importância, né? Até porque o nosso cérebro, 75% dele é composto de água, de líquido. Inclusive, ele é permeado por um líquido, que é o encéfalo raquidiano, que é responsável por proteger o cérebro das toxinas e também de impactos. Então, a importância da água. Uma outra coisa que eu aproveito para colocar, um outro elemento, é o sono. Como é importante nós mantermos uma rotina de sono. Por quê? Porque o sono ajuda, além de regular os nossos níveis de ansiedade, não é? Nesse momento do sono, acontece por volta ali das 10 às aproximadamente 3 da manhã, uma faxina no nosso cérebro. Então, essa faxina, ela é importantíssima para eliminar as toxinas do cérebro, né? Os neurônios que não estão sendo utilizados. Mas tem um detalhe, quando isso acontece, se nós estivermos acordados, essa faxina leva não somente as toxinas, mas também neurônios saudáveis. E aí compromete o nosso aprendizado, nossa memória e, mais posteriormente, pode até desenvolver o mal de Alzheimer. Olha só, mais uma vez o sono aqui. Olha, quando a gente conversou de memória, falaram do sono, agora a gente está conversando de prova, sono. E ele cristaliza também, né, a aprendizagem. Então, eu vou virar a noite estudando que eu não posso perder tempo. Na verdade, se ele estudou o dia todo, mas não dormiu, aqueles conteúdos provavelmente não vão ficar retidos. Então, às vezes, menos é mais. E a gente tem que entender isso. Por isso, é importante a tal da rotina, né? O indivíduo começa às 8 horas da noite, se preparar para a prova, é claro, né, que, óbvio, ele não vai conseguir terminar de se preparar até às 10 horas da noite. Tem um momento, né, em que esse momento, né, de recalchutagem neuronal começa. Então, tem que se organizar mesmo. E você vê que são fatores que estão todos interligados, né? São todos interdependentes. É uma logística maravilhosa, essa do organismo humano. E recai sobre nós essa responsabilidade, porque a gente precisa, né? Gerenciar as atividades, né? Para que a gente possa desenvolver um estilo de vida que possa proporcionar condições de ter melhores condições de aprendizagem, né? Tá muito além da sala de aula, né? Muito, muito mesmo. Bom, a gente já viu que o planejamento é essencial, a gente já percebeu aqui o impacto da alimentação que eu como na semana, no dia antes, antes de ir para a prova, o impacto disso na minha performance ali. Mas no momento que eu estou lá, gente, na prova, chegamos. Eu dormi bem, eu me alimentei, eu estudei, né, professora? Mas eu tô lá na prova. Quais são as dicas, as orientações para esse momento? Além de eu olhar e responder, que dicas mais a gente teria para esse momento, professora Eliane? Uma dica muito importante é termos autoconfiança, né? Então, acreditar que nós somos capazes de responder. Olha, se nós já estudamos, né, nos organizamos para esse momento, então nós precisamos ter essa segurança. Eu sou capaz, eu vou conseguir alcançar a nota favorável. Então, uma das
das atitudes, né? Manter essa atitude positiva durante toda a prova. Ainda que o aluno se depare com alguma questão que seja assim bem complexa para ele, mas ele deve permanecer. Às vezes, uma palavra é suficiente para evocar aquilo que já está lá consolidado na memória. Então, manter essa autoconfiança, essa tranquilidade é fundamental. Ótimo. Acho que a gente pode até fazer um ping-pong, se você tiver lembrar de alguma coisa, e aí depois a gente vai trocando. A gente volta para a água agora, né? E esse é um momento importante, porque você vai hidratando e veja que não só a água, mas um pouquinho de movimento ajuda bastante. A gente está aqui, né, no podcast, faz alguns minutos, Não, mas daqui a pouco a gente já começa a dar esticada, porque na verdade você está fazendo prova, você tá nessa posição aqui. Então, uma esticada, né, de vez em quando, ó, uma espreguiçada faz bem. Às vezes a gente pensa, o indivíduo está se mexendo lá, uma coisa mais estranha, né? Mas isso é fator de quebra, né, daquele momento linear para você retomar. Então é importante ter esses momentos de quebra e esse movimento, né, do próprio corpo ajuda bastante a retomar a concentração, porque não adianta, né, gente? A gente tem um período curto em que a gente se concentra de verdade, né? E cada vez mais esse tempo vai encurtando. Infelizmente é assim, né? Nessa vida cheia de estímulos que a gente tem, são poucas coisas que demandam que a gente fique muito tempo concentrado. Então você vê, no passado a gente assistia filmes, né, de 2 horas e meia. O que é sucesso agora? Séries, que tem episódios mais curtos. Né? No passado nós tínhamos palestras de longa duração. O que nós temos hoje? TEDx. Cara, em 15 minutos tem que dar o recado dele. Aí você traz para a realidade da igreja. Pobre daquele pregador que acredita, né, que se ele falar 45 minutos, ele vai ter o público com ele esse tempo todo. Então nós temos um tempo curto, né, em que a gente está realmente concentrado. Então precisa dar uma quebrada mesmo, porque senão, né, a gente perde o fio da meada e às vezes não consegue trazer de volta, né? Mas fala um pouquinho mais sobre o transcorrer da prova, né? Às vezes o aluno ele não consegue assim, se estabelecer para realizar a prova. Então é importante ele pegar a folha de prova, ele fazer uma leitura geral das questões e começar pelas questões mais fáceis. Porque ele já mata essas e já garante alguns pontos preciosos. Ok. E de repente ele fica lá, né? Amarrado numa questão difícil. De repente são 10 questões. Ele enroscou na 4. Daí não vai. E o tempo vai passando, a ansiedade vai aumentando. Porque ele vai vendo, eu tenho mais 6 para fazer ainda. E o tempo está terminando. Quer dizer, pula para frente. Mata as fáceis. Depois volta para as difíceis. Inclusive o próprio Enem tem esse tipo de cálculo. Se o aluno acertar as questões difíceis, mas errar as fáceis, ele tem menos pontuação. Porque pressupõe-se que para acertar uma questão difícil, ele tem que acertar fácil primeiro. Então, a própria teoria, né, utilizada para a construção das provas de múltipla escolha, elas têm em vista que se o aluno acerta a difícil e não a fácil, ele chutou. Então, precisa realmente ter essa visão panorâmica da prova e ir matando aquilo que já se sabe. E Usando o seu tempo. Deixa mais difícil para o final, porque daqui a pouco eu já tenho 9 questões resolvidas, só me falta 4 e eu tenho 20 minutos ainda. É melhor do que eu ter 6. Sim. Né? Então, agora, tudo isso é questão de técnica, né? Técnica e muito exercício. O indivíduo vai encontrando também o jeito dele, muito particularizado, de fazer a prova. Sim. Né? À medida que o tempo vai passando, se ele consegue fazer autorreflexão, ele consegue se desenvolver muito melhor. E outras dicas simples, né, gente? Escrever corretamente, que às vezes o indivíduo que escreve só ele entende, né? E aí ele perde a nota porque o professor não conseguiu interpretar o que ele escreveu. Outra coisa, não invente. Né? O professor quer que a gente seja simples e direto. Né? E às vezes você começa a fazer, né, começa a contornar o muro de Jericó todinho, né, para colocar a corneta no final. Aí às vezes não fala nada. Então, típico dos alunos que não se prepararam, né? Exatamente. Então, seja curto e direto. Você vai gastar menos tempo para responder a questão, né? E vai ser muito mais assertivo também. Umas coisinhas, né, que ajudam bastante. Outra coisa, linguagem técnica. Estou usando gíria, né? Tipo assim, professor. Né? Use linguagem técnica.
procure, né, escrever corretamente, né, em relação à linguística. Coisa terrível, né, quando a gente troca letras, né, isso dá uma impressão muito ruim, né, na hora que a sua avaliação está sendo corrigida. Então, às vezes na correria, né, troca J por G, troca X por CH. Tomar um cuidado realmente, né, para que a prova tenha não apenas conteúdo, mas essa estética linguística também. Ótimo. E a leitura é fundamental para ajudar nessa estética. Sim. Só assim, né, para ir aprimorando e a gente tendo uma ortografia mais adequada, né, pra gente. Ótimo. E é difícil escrever hoje, né? Difícil escrever hoje. No passado a gente tinha caderno de caligrafia, você lembra dele? Lembro. Hoje em dia a gente digita muito mais que escreve. Sim. Né? Eu hoje tenho dificuldade para... E o autocorretor também já O corretor ajuda a gente. Então, cada vez mais tem se tornado Desafio. uma exceção o momento que a gente escreve. E eu fico imaginando o momento em que os nossos bisnetos, talvez, comecem a olhar esses textos escritos à mão, né? Os registros. Gente, mas um dia fizeram isso, eles desenhavam as letras à mão, que coisa absurda. Eu imagino não chegar nesse tempo, que as pessoas não vão mais escrever, né? Só utilizar os recursos. Assim como as cartas caíram em desuso, né? Tem como as cartas caíram em desuso, os e-mails estão caindo em desuso, né? Então, o momento da prova é um momento para a gente realmente exercitar, inclusive, essa linda arte que é a arte de escrever. Arte de escrever. Bom, gente, mas agora eu estou lá na prova. A gente está na prova. Não, eu estou, a gente é... A gente estamos. Ele retconviu o jeito que a gente fez. Tá bom, tá bom. Pode até fazer um ping-pong, enfim. Ó. Quando bate aquele nervosismo intenso. Aonde parou? Tá bom? Você quer que pegue um pouquinho antes ou não precisa? Pode ser? Tá. Bom, gente, mas estamos na prova. Eu já estou fazendo a prova, já fiz as fáceis, mas bate aquele nervosismo intenso, intenso. Eu começo a perceber minha mão gelada, suando. O que fazer? Como eu devo me portar? Tem estratégia para isso? Ou não, eu tenho que entender? Para mim, acabou aqui. O que vocês me dizem? É desesperador quando isso acontece, né? Existe uma fobia catalogada chamada testofobia. Olha só, tem até nome. A fobia das provas, né? E particularmente ela me acomete. Então, agora nós viramos, né, paciente e terapeuta. E realmente eu não gosto de fazer prova escrita. A impressão que eu tenho é que tem alguém lá do outro lado querendo sacar, né, alguma coisa que foi depositada em mim em termos de conhecimento o tempo todo, me medindo, né? E esse é um grande desafio. Mas nós temos que entender, né? E a maturidade vai ajudando, né? Estou dizendo que hoje muito menos, né? Mas quando estava na escola básica, muito mais. A gente tem que entender que a prova não é o momento em que o professor vai listar o nosso catatal de falhas. Às vezes a gente imagina que a finalidade da prova é essa, né? Então ele vai me medir e agora ele vai, né, só trabalhar para apresentar quais são as minhas deficiências, as minhas debilidades, as minhas falhas, as minhas limitações. E não podemos pensar dessa maneira. Então, na verdade, a gente precisa fazer um exercício mental, né, para conseguir estar em homeostase no momento da prova, né? Estar em equilíbrio no momento da prova. Porque, de fato, né, se a gente deixar o cérebro embicar para esse lado, né, realmente fica um pouco mais difícil para trazer de volta, né? E de fato, né, dependendo do caso, essa testofobia traz alguns sintomas, né? Eu estava pesquisando ali, dá tontura, taquicardia, sudorese, falta de ar, palpitações, aumento de pressão arterial, problemas gastrointestinais, desconforto intenso e pode chegar ao pico de um AVC. Imagina, ter um AVC dentro da sala de prova só por causa da ansiedade? Existem casos raros, mas existem casos catalogados dessa natureza. Então, de fato, né, a gente precisa, lógico, né, que se a gente utiliza tudo que a gente já conversou, né,
preparo prévio, alimentação saudável, a prática da atividade física regular. Acho que a gente se esqueceu de falar disso, né? Porque é um fator para se amenizar a ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, quem é ansioso vai ter ansiedade para fazer prova, vai ter ansiedade para fazer muitas outras coisas. Não sei se vai ter alguém, Guilherme, que vai ter ansiedade só para fazer prova, né? Imagino que seja, né, multissituacional, né? Então, de fato, acho que se a gente segue, né, esse catatal, né, de orientações, na hora que desemboca o momento da prova, é claro, né, que vai amenizar. Mas, de fato, vai ter gente como eu, né, que vai ficar com a mãozinha gelada e começou a vítima, então vamos deixar a Guilherme falar sobre isso, né? Interessante que, antes de falar realmente sobre como você pontuou, a questão, o que nós podemos fazer antes das provas, as técnicas, a atividade física, só complementando, né, e endossando, ela é importantíssima, especialmente as atividades que são aeróbicas, como natação, corrida, ciclismo. Por quê? Porque acaba que auxilia na oxigenação do cérebro, dos neurônios, né? Especialmente aquela área lá do hipocampo, que é responsável pela memória e pela aprendizagem. Agora, com relação ao que nós podemos fazer, né? As técnicas de relaxamento durante a prova. Técnica de respiração controlada é uma das técnicas que é bem recorrente, as pessoas costumam falar muito a respeito, né, da eficácia, que é respirar, inspirar 3, 4 segundos, segurar 3 segundos e expirar 6 segundos. Aí pode fazer uma repetição de 10 vezes, né? Outra coisa também que já foi falado pelo pastor Enilson, são os exercícios motores. Então, aqui, o exercício com a cabeça, né? Também com os pés, exatamente, porque às vezes a gente está bem da cintura, no caso, do tronco para cima, mas aqui as pernas e os pés a gente está assim balançando, porque está muito ansiedade. Exatamente. Então, o que acontece? Você pode fazer, então, aquele movimento circular dos pés para dar uma relaxada. E outra coisa é pegar uma bolinha de borracha, né, e ficar segurando e apertando para aliviar essa tensão. É super importante. Eu penso, Liliane, porque a gente tem que dizer verdades para o cérebro da gente também, né? Nós somos sabotados constantemente pelo nosso próprio cérebro, que diz que nós não somos capazes, que a gente não vai conseguir. Isso que não é autoajuda, né? Deus nos fez para ser capazes, nós somos. E às vezes nós somos enganados por esses episódios, né? E a gente perde o controle, a gente perde o fio da meada de uma avaliação, pura e simplesmente porque nós fomos enganados pelo nosso cérebro. Então nós temos que treinar também, né, a dizer para o nosso cérebro quem nós somos, o quanto nós somos capazes de avançar, né? E logicamente que em algumas situações é necessário a mediação de um profissional para conseguir chegar nesse nível, né? Mas nós precisamos realmente ter uma interatividade melhor com o nosso cérebro e dizer para ele que ele não pode mentir para a gente, né? E que a gente precisa ter o domínio sobre ele e não ele sobre nós, porque senão as coisas ficam difíceis, né? Recentemente eu conversei com um amigo que fez prova da OAB, passou de primeira, mas tem um amigo que já tentou 3 vezes, reprovou as 3 vezes, não consegue fazer prova escrita de jeito nenhum, está decidindo abandonar a carreira do direito porque não consegue passar em prova, e todo mundo sabe que ela sabe. Tivemos uma celebridade agora, essa semana, na semana que nós estamos gravando aqui, né? Que fez teste psicotécnico para dirigir, e reprovou na prova teórica, que é a Jade Picon. E escreveu lá na rede social que ela não foi feita para dirigir. Talvez o problema dela não seja nem motor, né? Mas ela tem bloqueio para fazer prova, né? Aqueles que já fizeram a prova psicotécnica, vamos entender que ela é muito mais fácil, né, do que a prova de manejo. Mas ela não consegue passar na prova escrita. Então, vejo que é um problema que acomete, né, tanto os anônimos quanto famosos também. Sim. Então, é algo que realmente precisa ser trabalhado, porque são muitos alunos. Eu já tive vários alunos que eu sabia que sabiam, mas que chegavam na prova escrita e não tinham um desempenho completo. Por isso a necessidade, né, de agora nós, professores, agora virando um pouquinho, né, sim, o ângulo das cadeiras aqui, nós, professores, precisamos entender que quanto mais nós diversificamos os métodos e os instrumentos avaliativos, mais a gente tem a visão panorâmica do indivíduo
e de quais são as suas potencialidades e o quanto ele conseguiu aprender dentro de um período estabelecido de estudos. Que se a gente, né, utiliza só esse recurso, beneficia um em detrimento do outro. A ideia dele são os bem diferentes. Ela gosta mais de escrever, embora eu goste muito de escrever, mas não em prova. Eu gosto de escrever sendo que eu não estou sendo avaliado. Se eu estiver sendo avaliado, se transforma numa tragédia. E eu já falo com mais facilidade do que ela. Quer dizer, se você é a nossa professora, né, e utilizar como recurso a prova escrita, eu vou ter uma nota abaixo da dela. Por mais que a gente tenha, né, saberes semelhantes acumulados. Agora, se for dar só avaliações orais, provavelmente eu vou ter um desempenho melhor que o dela, só que ela sabe tanto quanto eu. Sim. Então o professor também precisa, né? Só abrindo parênteses e já fechando, né? Que é importante que a gente, como educadores, tenhamos essa percepção. E Ellen White é muito clara em dizer, né, que o desenvolvimento tem que ser harmônico em todas as áreas e é impossível que a educação continue caminhando de acordo com aqueles métodos antigos. Você fazia a prova escrita 1, prova escrita 2, divide por 2 e você tem a nota bimestral. Né? E tinha alguns professores que eram ainda piores. Davam só uma avaliação escrita e aquilo era o reflexo de todo o aprendizado de um bimestre. Não é possível avaliar dessa maneira. Então, assim como os alunos precisam crescer nessa área, né, de autocontrole, né, de um pouco de autoconhecimento também, cuidados gerais do próprio organismo, mas nós, como escola, a gente precisa cada vez mais aprimorar os métodos avaliativos para que a gente realmente extraia do aluno aquilo que ele realmente sabe e não abordarmos só uma faceta do desenvolvimento dele, porque nós vamos ser injustos muitas vezes. Ok, ampliarmos aí, né, o olhar e também os instrumentos avaliativos. Gente, nosso tempo voou, mas estou muito feliz. A gente começou falando que esse é o último episódio da série Aprendizagem e eu acho que não poderia ser melhor, viu? Vocês coroaram aí, encerraram esse tema. A gente tem alunos já se preparando para as provas aí de encerramento de semestre, então eu acho que foi muito pontual, vai ser muito assim pertinente esse conteúdo com o que está acontecendo aí nas próximas semanas para os nossos alunos. Eu não tenho dúvidas de que vai enriquecer e ser muito significativo para cada um deles. Mais uma vez, muito obrigada, mas a gente não pode ir embora sem um recadinho de vocês para os nossos conectados aí. Eliane Guedelha, por favor, deixe seu recadinho com os nossos amigos. Quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto belíssimo aqui, do FAAMA-Cast, e dizer o seguinte, que vocês precisam colocar em prática, né, essas orientações que são tão importantes para que vocês tenham sucesso acadêmico. No entanto, mesmo colocando em prática, se ainda assim persistir as dificuldades, busque apoio profissional. Nós temos aí os terapeutas, não é? Que você pode buscar a fim de que você tenha sucesso nas provas, mas também sucesso na vida. Muito bom. Professor Enilson, deixe seu recadinho também para os nossos amigos. Liliane, só duas coisinhas. Primeiro, parabéns à FAAMA pela visão, ao CAD pela brilhante ideia de trazer esses assuntos de maneira tão diferente, que a gente poderia ter gravado uma aula aqui, né? E teria sido muito, muito menos produtivo. Esse formato de podcast tem sido um sucesso no mundo todo e que bom que isso vem também para o nosso ambiente acadêmico, isso torna as aprendizagens e as vivências dos profissionais que passaram por aqui compartilháveis de maneira mais palatável para aquele que está do outro lado da tela agora, né? Assistindo, tentando captar ideias para poder ter um melhor desempenho acadêmico. E, em segundo lugar, dar um abraço especial para todos os acadêmicos que estão acompanhando essa temporada, que tem falado sobre aprendizagens, e eu espero que com essas dicas, né, tomando posse delas e as aplicando de maneira assertiva, se tornem acadêmicos cada vez melhores para servirem de maneira cada vez melhor, porque nós estamos precisando muito de profissionais que sejam de alta performance, não para nossa honra, mas para o nosso Deus. Muito bom, obrigada mais uma vez a vocês. Numa próxima temporada já estão convidados, viu? E a gente vai encerrando por aqui. Para você que ficou conectado com a gente durante toda essa temporada, meu muito obrigada. Você sabe que a cada episódio nós tivemos um engajamento ainda maior e vocês foram responsáveis por isso. Se você por acaso perdeu algum episódio, vai lá, FAAMA_Edu, e você pode assistir episódios anteriores. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like
e compartilhe nas suas redes sociais o material que aqui você gostou, que você apreciou. Como nós dissemos no início, esse é o último episódio da série Aprendizagem. Eu quero, antes de me despedir de você, agradecer a todo o pessoal da produção. A gente tem uma equipe que trabalhou para que esse conteúdo chegasse até você. Meu muito obrigado a todo mundo que esteve envolvido na produção. A nossa temporada sobre aprendizagem se encerra por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Lembre-se, aqui no FalmaCast, a sua aprendizagem é o nosso foco. Até uma próxima!